Boa noite, galera! Boa noite, pessoal. Sextou, hein? Mais um sextou para nossa conta. Quero saber como é que vocês estão. Já vou aqui abrir meu chat para ver quem está online, quem já está com caderno, caneta, papel na mão. Vamos começar, gente? Quantas pessoas online? Deixa eu dar uma olhadinha. Já tem bastante gente. Vamos que vamos. É isso aí, gente. Mais um sextou para nossa conta. Estamos animados, estamos cansados. Como é que vocês estão hoje? Eu quero ver o chat. Olha, já quero começar a aula de hoje, né? Primeiro, claro, agradecendo a presença dos que já estão aqui, daqueles alunos que sempre se comprometem, né, a participar das nossas aulas. Acredito que esse caminho, né, que vocês estão trilhando, que vocês estão decidindo, é o caminho correto que vai levar vocês à grande vitória, né? Aí nesse finalzinho de ano, onde nós vamos pensar, verificar e perceber que vai dar certo, que estamos fazendo certo. Então não desistam, né? Sigam firme. Eu sei que vai chegando no final do ano, a gente está cansado mesmo, mas é assim. E eu quero lembrar vocês, né, que a gente não está disputando com a galera aqui do Pré-UERJ Maricá. Vocês não estão disputando a vaga, né, com a sua turma da escola. Você está disputando essa vaga com o Brasil inteiro, né? Muitas pessoas vêm de outros estados, inclusive, para fazer a prova da UERJ. Né? Então, você que está aí focado, que quer um curso concorrido como medicina, como direito, engenharias, né? Que são cursos muito concorridos, vocês precisam entender que, mesmo cansado, a gente precisa estar aqui, participando, entendendo e, o mais importante, entregando as redações, tá? Eu queria compartilhar com vocês alguns pontos, né, sobre a redação. Nós fizemos aí na semana passada. Se você não assistiu a aula da semana passada, eu te sugiro assistir essa aula. Nós fizemos aí a introdução. Quem é que estava na aula da semana passada aqui comigo que lembra do passo a passo da introdução? Coloca aí no chat. Eu estava, eu vi, eu lembro. Como é que vocês perceberam? Eu quero saber se quem estava na aula da semana passada, que viu aquelas três partes, né? Aliás, aquelas duas partes, a parte A e a parte C, que eu fiz aqui ao vivo com vocês. Eu quero saber quem treinou em algum tema durante a semana, quem percebeu uma melhora, uma facilidade depois da aula de sexta-feira. Coloca para mim no chat. Pode falar a verdade, tá? Se treinou, se não treinou, ou se pelo menos entendeu melhor. Como é que vocês reagiram à sexta-feira passada? Treinou hoje? Isso, muito bem. Vocês que estão no Saúde VIP aí comigo, a gente vai começar o atendimento personalizado. Eu quero foco total, hein, gente? Foco total no Saúde VIP. Que bom. É isso aí. Tô vendo aqui o chat. Quem não treinou ainda, aproveita para treinar, gente. Bota em prática. A redação, ela não tem uma fórmula de decoreba só, não. Você tem que pôr em prática para você tentar ali enxugar, né, ser mais objetivo, né, para que você ocupe menos linhas. Principalmente a galera que tem uma letra muito grande. Quem tem letra grande tem que se preocupar, porque o espaçamento, né, às vezes compromete ali por conta do tamanho da letra. Então, eu queria até pontuar isso, que é algo muito importante, que eu percebo assim, que quando a galera vai enviar a redação, eu sei que tem gente que às vezes está ali num momento difícil que não vai ter como imprimir a folha que a gente manda, mas você que está aí, tem tempo, tem condição de imprimir a folha, imprime a folha que a gente envia para vocês. Tenta, não digita, não digita, porque no dia não vai ser digitado. Né? Digitar eu posso fazer aqui como eu vou fazer na aula de hoje. Eu vou digitar porque estamos numa aula online. Mas você que está na sua casa treinando, não digita, nem no celular, nem no computador, escreve com a sua letra. E na folha que a gente enviou, porque a gente usa a folha padrão da UERJ, a folha que a UERJ disponibiliza. Então, o tamanho, o espaçamento, tudo isso influencia.
Se vocês não usarem folhinhas igual essa aqui, por exemplo, meu caderno. Meu caderno é aqueles caderno que não é nem grande nem pequeno, é tipo um meio termo. O espaçamento dessa folha, ó, não é igual à folha original, não sei se dá para ver, né? Mas olha o tamanho da folha. É bonitinho? É bonitinho, mas não é caderno para aluno treinar redação, tá? Isso serve tanto para o ERJ quanto para o Enem, gente. Então, assim, se você quer uma dica, vai treinar na folha padrão, tá? Porque aí a gente tem ali o tamanho da sua letra, se vai caber, se não vai. Cada um, né, tem um tamanho de letra diferente. Pode parecer uma bobagem, mas não é uma bobagem, tá? Você tem ali uma média de linhas para cumprir. Tem a questão da separação silábica, que eu sempre, quando eu vou corrigir, em casos muito específicos, eu comento, ponho no comentário do corretor, né, esses casos específicos onde o aluno ultrapassa o limite da linha. Parece um erro bobo, mas não é um erro bobo, é um erro que tira ponto, tá? Então, assim, tira ponto de alinhamento, tira ponto em determinados casos de alunos que não sabem fazer a separação silábica corretamente. Então, a gente está tentando eliminar todos os erros possíveis, aqueles erros que são mais assim, bobinhos para muita gente, é um erro que vai te tirar ponto e você não precisa tirar ponto, perder ponto por causa de uma coisa boba, né? Então, assim, aqui no nosso Pré-UERJ de Maricá, é claro, eu não vou deixar de ler a sua redação e nem vou deixar de te dar uma nota porque você enviou numa folha de caderno, tá? Ou Naná Ferreira, eu não vou tirar ponto. Porém, eu preciso te alertar que se você treinar na folha correta, no dia da prova, vai ser melhor para você, tá? Porque aí você não vai se surpreender com o espaçamento, o tamanho da sua letra em relação à prova. Inclusive, gente, não é só a folha, não. Até a caneta que você usa influencia. Eu vou ser, assim, vou tentar mostrar aqui no meu próprio caderno. Quando eu gosto muito de usar uma caneta que eu tenho, que ela é de ponta azul, né, esferográfica azul, e ela é bem fininha. Quando eu uso essa caneta, a minha letra fica de um jeito. Quando eu uso uma caneta, por exemplo, colorida, ela fica de outro tamanho. Então, assim, por exemplo, aquelas canetinhas que tem de tinta de gel, às vezes eu uso, né? Se você reparar, o tamanho da minha letra, ela muda. Ó, aqui eu tô com uma canetinha de gel. Ó o tamanho da minha letra. Aí aqui eu já uso uma canetinha esferográfica. Olha o tamanho da minha letra. Tá vendo? Então, se vocês repararem, até a caneta que você escolhe muda. Eu, por exemplo, fui fazer uma prova, um tempo desse, escrita, dissertativa, né? Tipo uma redação. Eu fiz uma prova. Eu escolhi uma caneta em que a ponta era fininha, essa que eu falei para vocês, é esferográfica, e que a ponta é bem fininha. Por quê? Porque eu sei que eu ia escrever muito. E que eu tinha quatro folhas só para escrever a prova, 4 laudas, né? Frente e verso, frente e verso. E como era uma prova que eu tinha que escrever muito, eu sabia que eu ia usar as 4 páginas para escrever a prova. Então, eu optei por essa caneta, que eu sei que a minha letra fica menor. Porque se eu uso uma caneta, por exemplo, Bic, a ponta é mais grossinha, a minha letra fica maior. Então, até nisso, a gente tem que pensar estrategicamente, né? Porque faz toda a diferença. E eu estou falando isso porque a aula hoje é sobre desenvolvimento. E desenvolvimento é a parte da prova que você mais vai escrever. Se você pensar que a parte da prova é mais tranquila, assim, e menor é a introdução, e você consegue usar em torno de 4, 5 linhas, o desenvolvimento ele fica enorme, né? No Enem, por exemplo, o maior parágrafo é a conclusão. É a conclusão. Mas na UERJ, o maior parágrafo é o desenvolvimento. Eu dou para vocês uma média entre 8 e 9 linhas para o desenvolvimento. Só que essa média ela pode passar um pouquinho, não tem problema. Você pode chegar tranquilamente a usar 10, 11 linhas para o desenvolvimento. Principalmente se você fizer 2 parágrafos, tá? Então, se você fizer 2 parágrafos,
você vai perceber que você vai gastar um pouco mais de linhas e não tem problema, porque a UERJ, o que mais conta é o desenvolvimento. É o parágrafo que você mais escreve. Então, se você parar para pensar que tua introdução pode ficar em torno de 5, 6 linhas, né? Vamos botar aí, 5 linhas. O seu desenvolvimento, 9, 10, vamos botar aqui, vamos botar para cima, 10 e 10. 10 mais 10, 20. 5 de introdução, 25. Sobra 5 para conclusão. Eu gosto desse padrão. 5 para introdução, 5 para conclusão. 10 e 10 para o desenvolvimento. É o meu padrão. Mas isso varia, né? Isso não é uma estatística assim exata, não é uma matemática exata. Você pode fazer entre 5 e 6, entre 8 e 9 linhas no desenvolvimento, tá? Então, isso vai depender da tua argumentação e do tamanho da sua letra. Por isso, quando eu falo para você que é importante espaçamento, treinar na folha correta, escolher uma caneta padrão, que a tua letra fique ali pequenininha, tá? Você vai entender que isso é vida. Você vai entender o benefício de uma coisa muito simples, que é uma folha que você já conhece o espaçamento e uma caneta que você conhece o tamanho que a tua letra fica. Já tô até vendo comentários de vocês aqui, ó. A Duda botou assim: ano passado eu fiz o Enem com uma caneta Bic para o cartão resposta e uma CIS 07 para a redação. Perfeita, Duda, eu faria a mesma coisa. Porque a Bic, a ponta da Bic, ela é grossa. Então, para preencher aquela bolinha chata, ela é ótima, maravilhosa. E ela é de corpo transparente que você pode levar para o Enem. Já a CIS, né, que é a ponta 07 ou ponta 05, ela é fininha, então a tua letra fica mais redondinha, né? Então, assim, gente, se conheçam, né? A gente está aqui treinando. É uma coisa que eu não vejo muitos professores comentarem, eu não vejo o professor na internet ficar falando disso, mas é importante. É importante, porque o tamanho da sua letra, a quantidade de linhas que você usa, não pode, gente, variar muito, tá? Tem que ter uma média, não pode ficar uma coisa assim, vamos botar aí, um parágrafo de introdução com 4 linhas, igual eu já peguei, redação assim, os desenvolvimentos, um com 12, 15 e o outro com 5. Não faz sentido, né? Os parágrafos de desenvolvimento, eles têm que ficar numa média muito próxima. O que pode variar um pouquinho mais é a introdução e a conclusão, mas o desenvolvimento é o mais importante, é a aula de hoje e precisa manter um padrão, tá? Eu vou mostrar isso para vocês agora. Então, vamos que vamos? Preparados? Vou começar com a parte teórica, tá? Nossa aula 8, o tema é Desenvolvendo o Desenvolvimento, aula do dia 24/10. Vamos aprender a desenvolver e o tema da aula do desenvolvimento será o tema 4, que é sobre a polêmica da morte, tá? Então, eu trouxe a polêmica da morte como justiça e a morte como tragédia para a gente pensar sobre o parágrafo de desenvolvimento, tá bom? Então, eu vou passar aqui com vocês a ideia, quero que vocês prestem atenção, e nós vamos fazer agora juntos, né, durante a aula, nós vamos montar uma introdução, eu vou montar igual eu fiz na semana passada com vocês, e depois a gente vai montar o parágrafo de desenvolvimento juntos. A gente vai sanar as dúvidas que são mais frequentes no parágrafo de desenvolvimento, tá bom? Então, qualquer dúvida que durante a minha explicação possa vir a surgir, eu peço que vocês coloquem no chat, que eu vou estar sempre lendo o chat, e aí a gente vai fazendo juntinhos aqui, para vocês entenderem na prática como é que funciona a explicação, né, da introdução e também os desenvolvimentos, tá bom? Então, vamos lá, eu quero todo mundo participando. Vamos dialogar, então, sobre essa temática. A gente começa falando que a obra Hamlet, né, embora ali escrita num passado um tanto distante, é uma das obras que tem mais profundidade e reflexões críticas sobre o que é a morte, que é algo muito difícil da gente dialogar, porque a morte vai entrar
em alguns ramos. E um dos ramos em que a morte entra é nessa questão da existência humana, né? E existência é algo muito complexo, porque cada um vai ter uma percepção sobre o que é uma existência, sobre o que é a vida, sobre o que é a morte. Então não há assim uma matemática exata para dizer, a morte é puramente biológica. A morte, a gente tem uma vida pós a morte, ou a vida terrena acaba ali. Não existe uma explicação, ou pelo menos não deveria existir, né? Porque assim, se a gente tivesse certeza, né, acho que todo mundo seguiria a mesma lógica. Mas é por isso que, por não ter justamente uma lógica pertinente, assim, aceitável por todos, é que existem, por exemplo, as linhas de existencialismo na psicologia, é que existem, né, as religiões, cada religião vai tratar a morte de uma maneira. Então, falar sobre esse tema é complexo. E eu acredito que a escolha de um tema, né, de pergunta, né, um dos eixos temáticos, que pode vir como pergunta de tema da sua redação desse ano, pode ter a ver com isso. Justamente porque o que diferencia a UERJ do Enem, sobretudo, é a opinião pessoal, né? A gente sabe que é uma opinião pessoal. Então, o que a UERJ quer de vocês é essa resposta com base na sua verdadeira opinião. Por isso que é um tema que tem grandes chances de cair. Porque se a UERJ quer uma prova dissertativa argumentativa, né, com uma opinião crítica, ela pode te fazer uma pergunta sobre morte. Por isso que um dos temas, né, que nós estamos treinando é a morte, que está associada à polêmica central do texto, que é vingança, tá? Então, essa morte, ela está atrelada em Hamlet a uma vingança que o protagonista inicia a sua trajetória de vida ali na nossa narrativa, tá? Então, esse príncipe, né, que é o próprio Hamlet, ele está dilacerado, ele está angustiado, ele perdeu o pai, né? Esse peso, né, essa morte é uma morte significativa, porque possivelmente nós não sabemos assim detalhes, né, na narrativa, mas a gente percebe que para esse filho a morte desse pai foi significante, foi uma tragédia, uma situação que o deixou completamente fora do eixo. Então, bom, a morte, inicialmente, né, quando a gente inicia a história de Hamlet, ela é uma fatalidade, né? A gente sabe que o rei morreu, ponto. Até o segundo momento, que é o quê? É quando o fantasma desse pai, né, aparece, e aí sim o Hamlet vem a saber que essa morte não foi uma fatalidade humana. Não foi uma morte, como as pessoas brincam, né? Não foi uma morte morrida, foi uma morte matada, né? Então a gente acaba sabendo ali naquele segundo momento que aquilo que parecia ser uma tragédia puramente humana, na verdade não foi uma fatalidade do destino, e sim um assassinato. E ali começa o desenrolar da história. E, bom, a questão da morte em Hamlet é muito importante. Por quê? Porque é o centro da narrativa, né? Desde o início, a gente começa a história falando sobre morte, né? Que é isso que eu acabei de pontuar para vocês. E a existência, né, desse célebre monólogo que todo mundo sabe, de cor e salteado, ser ou não ser, eis a questão, e ao final, né, da narrativa, já dando spoiler para quem não leu, porque já é para ter lido, já era para ter acabado o livro, né? Todos os personagens praticamente morrem. Então a gente vê morte desde a primeira página, no meio, até a última página, a gente tem morte, né? Então a morte vai aparecer para a gente ali de diversas formas, não apenas como está aqui, ó, não apenas como um evento físico, mas como um instrumento de revelação moral, né? O ato de matar, o ato de morrer, ou o ato de hesitar diante da morte, revela quem cada personagem é. Isso é muito importante, porque um mata, o outro morre, e o outro hesita antes
diante da morte. Então, isso vai mostrar para a gente quem é quem ali na narrativa. Quem tem virtude, quem não tem, quem tem fraqueza, quem não tem, né? Então, essa obra, ela vai mostrar para a gente que a morte, ela vai estar sendo ali como o principal, né, objetivo central ali da narrativa, junto com a polêmica de vingança, tá? É o eixo central, ok? Então, gente, o que eu vou fazer com vocês? Eu quero que vocês prestem atenção, porque o tema envolve duas palavrinhas importantes, tá? O tema que eu botei no tema 4 é justiça e tem fatalidade, tá? Justiça e fatalidade. Então, nesse quadro aí do slide, eu vou te mostrar como que a gente entende a morte enquanto justiça e como que a gente entende a morte enquanto fatalidade, tá? Então, vamos por partes. A morte, né, em Hamlet, enquanto justiça, ela está associada ao ato de vingança, tá? Então, quando a gente pensar que a morte em Hamlet ela é uma questão de justiça, justiça se liga muito com a ideia de vingança. Então, esse príncipe acredita, né, que o assassinato do seu pai precisa de uma punição. Precisa. E que somente assim ele vai conseguir corrigir um erro, né, um mal. Então, a justiça para o protagonista, para o Hamlet, né, assume um tom de tragédia, assim. É um tom trágico, ou seja, punir o crime vai levar, inevitavelmente, ele a um novo crime. Então, isso é uma situação cíclica, né? É um ciclo de vingança, justiça, crime. Vingança, justiça, crime. Então, na verdade, o Hamlet, ele sabe disso. Ele sabe desde o início que a ideia de vingar a morte do pai vai levá-lo a um outro crime. Né? A consequência dessa justiça com as próprias mãos é um novo crime. Né? E que revela esse ciclo de violência que eu falei para vocês como uma resposta moralizadora. Né? É tipo assim, a gente quer pagar o mal com o mal, né? Por exemplo, dá vontade, né? Quando a gente pega crimes hediondos, né? Como, por exemplo, uma pessoa que violenta uma criança, né? Que faz um mal terrível que eu não gosto nem de pensar sobre. A gente, quando vê um cara que faz uma barbaridade com uma criança, a gente tem vontade de pegar e matar com as nossas próprias mãos. Mas hoje nós sabemos que isso, na nossa sociedade 2025, é um ato hediondo, porque eu não posso querer vingar a morte de uma terceira pessoa eu cometendo esse crime. Então, para 2025, né, como sociedade hoje, o ato de você querer vingar a morte para fazer justiça, por mais que, né, moralmente a gente pensa, né, que isso é aceito, ainda assim, isso não exclui o fato de que quando você vai punir alguém por um crime que ela cometeu com as suas próprias mãos, você também está perpetuando um crime. É por isso que muitas pessoas, né, têm essa. E aí entra a questão da opinião pública, a opinião pessoal de cada um de vocês. E eu vou dar o exemplo mais óbvio: é o próprio Estados Unidos, né? A gente sabe que os Estados Unidos tem ali em alguns estados, né, pena de morte. Mas se você for parar para pensar racionalmente, não emocionalmente, tá? Racionalmente, quando você pega um desses casos de crime hediondo, a pessoa que cometeu um crime hediondo, e você aplica uma pena de morte a ela, por mais que a gente sabe que ela merece mesmo, né, um sofrimento, porque ela causou um outro sofrimento a uma outra pessoa, aquilo não deixa de ser um crime, né? Só que em alguns lugares isso não é crime, como é o caso desses estados em que a pena de morte não é vista como um crime, é vista como uma justiça, uma reparação, né, moral.
Então, aqui no Brasil a gente não tem isso. Então, como que a gente dialoga sobre esse assunto, né? Deixa eu ver o que vocês estão botando no chat. Professor, eu posso afirmar que a fatalidade da morte pode ser justiça e, ao mesmo tempo, na redação, afirmar que isso gera um ciclo de violência? Claro, Tiago. Inclusive, eu acho que isso seria o mais interessante, né? Falar que eu vou falar isso daqui a pouco, quando eu falar de fatalidade, né? Eu vou justamente jogar essa ideia que você transformou aí, né? De que a morte ela pode ser uma fatalidade, né? Mas que isso não deixa de gerar um ciclo de violência, assim como a justiça, tá? Deixa eu ver, o Caio botou assim, professora, perdão, isso não entra naquele âmbito de direitos humanos contra a pena de morte? Sim, Caio, é o que eu estou falando. Como eu dei o exemplo mais clássico para vocês, que são os Estados Unidos, nos Estados Unidos isso não entraria, porque isso é uma lei deles. E lá é aceito, é legislado. Tanto é que não são. Se alguém quiser pesquisar e me colocar no chat, a gente comenta. Não são todos os estados, né? Mas alguns estados que têm a sua própria autonomia, suas próprias regras, não é como um crime, né? A morte, nesses casos, é uma questão de justiça. Então, por exemplo, se esse caso do Hamlet estivesse em algum desses estados, dos Estados Unidos, que tem a pena de morte como uma reparação, né, legislada, não seria injustiça, seria uma aplicabilidade de uma lei, tá? Mas aqui no Brasil, sim, aqui no Brasil entraria na questão dos direitos humanos, né? Porque a gente não tem pena de morte. Então, acredito que a gente não teria como justificar no nosso país essa situação. Sim, ela entraria, respondendo a tua pergunta, na questão dos direitos humanos, tá? Oi, Pedro, tudo bem, Pedro Celso? Beijo, meu amigo. Pode ser que a justiça seja feita por engano, como ocorreu com uma moça em Santos em 2014. Uma fake news levou uma inocente à morte. Sim, super acontece, né, Pedro? E não só nesses casos, eu acho que em várias outras situações. Eu não sei se vocês acompanharam o Fantástico. Eu não sei se foi esse domingo, eu acho que foi esse domingo passado, tenho quase certeza que fizeram uma reportagem, que inclusive virou documentário na Globo, do rapaz que foi preso injustamente durante 15 anos, lá no Distrito Federal. Vocês viram essa reportagem? Eu esqueci o nome do Foi rapaz. domingo. Professora, foi domingo. Você lembra o nome, Edilângela, do cara? Eu não lembro, só sei que ele passou mais de 15 anos, e aí foi uma grande felicidade, porque a irmã dele se formou para poder fazer justiça também, porque ele estava pagando por uma culpa que não era dele. Exatamente. Obrigada, viu, Edilângela? Depois vocês virem o nome do rapaz, vocês colocam para mim, porque virou documentário. Então, assim, fica até pertinente para o tema de hoje vocês pesquisarem essa situação que eu estou nomeando aqui. Por quê? Porque isso pode virar um repertório para vocês defenderem uma ideia. Esse rapaz, gente, ele foi preso, né, injustamente, e a vítima, às vezes, quando está ali induzida, ele confessou uma coisa que ele não fez, e aí, por pressão, por ameaça de morte, tem tudo explicando nesse documentário. Enfim, os dois irmãos dele se formaram advogados para tentar defendê-lo e tirá-lo da cadeia, né? Porque ele foi pego de gaiato. Imagina, você passar a perder 15 anos. Gente, ele foi preso. Deu uma dó ver aquilo, sabe? Porque, assim, são os melhores anos da nossa vida. Ele foi preso com 22 anos. Ele foi solto agora, com 30 e pouco. Então, assim, ele perdeu tudo. Ele perdeu a vida, a melhor parte da vida da juventude, os 20 e poucos anos, preso por um crime que ele não cometeu. E imagino que e você olha para ele, né? Não sei se você teve essa percepção, Edilângela, mas eu tive essa percepção quando eu olhei assim, eu vi um rosto tão triste, sabe, do menino tão. Ele parecia mais velho, né? Porque a dor, a tristeza nos Sim, envelhece. professora, eu percebi, porque assim, Muito triste. muito tempo, e aí quando ele saiu com aquele semblante, ele estava rindo, mas o semblante de muito Triste, né? abatido. Muito abatido.
Bom, e a justiça é falha, né, galera? A justiça, gente, é falha. Vamos combinar. Deixa eu ver os outros comentários aqui de vocês. Carolina, professora, nesse tema do simulado, eu posso usar Batman para comparar com os julgamentos de justiça e vingança e influenciado pelos traumas? Claro. Gente, uma coisa que eu queria falar sobre repertório é o seguinte. Eu acho que eu até dei esse exemplo aqui, não sei se foi na semana passada. Você sabe que eu também tenho um curso particular, e aí toda semana eu faço um tema, né, para esses meus alunos. E um dos meus alunos, eu não sei se ele está aqui hoje, acho que não, o Caio. O Caio, ele me perguntou assim, professora, por essa polêmica, eu tinha feito uma polêmica lá sobre também desejo imoral. E aí ele me perguntou se ele podia usar a Bíblia, que ele lembrou, ele é evangélico, e aí ele sabe, né, falar sobre a Bíblia, e aí ele me perguntou se eu poderia exemplificar usando, né, uma citação da Bíblia em que falava sobre, acho que é Jessé, onde ele, para ganhar uma batalha, ele ofereceu, acho que a filha ou o filho em sacrifício, ia oferecer caso o povo ganhasse ali aquela batalha, que era uma batalha importante para o povo dele. Bom, a gente está falando de um texto, né, que para nós, né, cristãos, tem um peso, é claro, religioso, né, mas para a ideia social, a Bíblia é um livro, né, que tem histórias que podem ser consideradas ficcionais, né, e podem ser entendidas como um repertório, porque toda a sociedade conhece a existência da Bíblia. A Bíblia é um livro amplamente divulgado. Então, nesse caso, não seria um texto que você entraria pelo viés religioso, mas sim pelo viés ficcional, literário, né, o aspecto literário. E ele explicou muito bem ali a situação e ele usou como abertura, contextualização do tema e ficou perfeito, gente. Depois eu queria ver se eu acho aqui no meu celular e eu mostro para vocês como ele usou, como ele articulou esse tema. Foi muito interessante. Então, Carolina, respondendo a sua pergunta, sim, se for, né, uma obra amplamente conhecida por toda a sociedade, não tem problema. Vocês podem usar um filme, uma série, né, um documentário, como eu acabei de falar. Vocês podem usar uma passagem bíblica. Tem que ser amplamente conhecido, divulgado por toda a sociedade. Não pode ser uma coisa assim, professora, posso usar uma letra de música que meu primo que é MC fez aqui em casa? Não, todo mundo conhece teu primo que é MC? Não, então não é um repertório legitimado. A gente diz que o repertório ele é legitimado, ou seja, ele é amplamente conhecido na sociedade, e aí sim ele pode ser usado para referenciar, tá bom? Então, Carolina, você pode usar sim, desde que você, na sua articulação, na sua argumentação, você use uma palavra, tá? Que isso é muito importante, isso também serve para o Enem, e que o Enem, inclusive, esse ano está cobrando muito isso, que é o repertório legitimado, já era uma cobrança, e esse ano vai estar mais ferrenho, é vocês citarem algo que na minha nomenclatura, né, no meu curso, eu explico isso como um repertório CP. O que é o repertório CP? É o repertório de conhecimento pessoal, tá? Ou o repertório de bagagem pessoal. O que significa dizer isso? Significa que você está pegando o seu conhecimento de mundo e associando a polêmica do tema, tá? Então, a minha indicação é que, ao citar, você coloque, assim, coloque mesmo, né, uma palavra-chave. Por exemplo, se no tema tem vingança, e você quer usar a situação lá do Jessé que buscava vingança, você tem que dizer, Jessé buscava vingança, entendeu? Dando um exemplo assim, tá? Então, use na sua citação, a referência da sua citação, pegue pelo menos uma palavra-chave do tema para colocar na hora de explicar. Se você fizer isso, pronto, tá super legitimado, tá bom?
Deixa eu ver o que a Maria Eduarda colocou. Professora, tem uma fala da Gertrudes que é voltada para esse tema, e eu gostaria de saber como ela poderia ser colocada em um possível parágrafo, caso seja esse o tema. A frase: todos sabemos que a vida vai ser sempre assim, e tudo o que vive um dia, inevitavelmente, terá que morrer. Perfeito. O que você vai fazer? Quando eu pego assim, se você pegou, vou te dar duas opções, tá, Maria Eduarda? A primeira delas é: se você não lembra exatamente como está a frase, né? Você não decorou a frase, mas decorou a ideia da frase, eu te sugiro a fazer uma citação indireta. Então, como é que você colocaria? Segundo a personagem, segundo a ideia, ou segundo a personagem fulana de tal, afirma, né, em suas colocações, há de se fazer tal coisa, há de se dizer que a vida será sempre assim, que tudo um dia inevitavelmente terá que morrer. Você coloca segundo a ideia, né? Você transmite a afirmação da pessoa em paráfrase, né? Você coloca palavras possivelmente que você lembra da ideia, não precisa ser a primeira, não precisa ser exatamente ali. Agora, se você lembra a citação como um todo, né? Você vai colocar, segundo a personagem Gertrudes, uma cena tal, abre aspas, coloca a frase, fecha aspas, tá? Então, lembrou a frase total, abre aspas, fecha aspas. Não lembrou, coloca segundo a ideia, segundo afirmou a personagem, tal, tal. Usa de citação indireta, de paráfrase. Mas vale super a pena, e inclusive eu indico isso, tá? Eu prefiro, gente, fazer uma citação indireta. Por quê? Porque vocês colocam as palavras que vocês lembram, mas na ideia da pessoa. Se você lembrar a ideia, tá ótimo. É melhor pôr a ideia do que você arriscar e colocar uma palavra errada, uma coisa assim, tá? Tiago colocou: é porque na minha redação eu citei que a polícia matar o serial killer Lázaro levou os assassinatos na chacina que ele cometeu. E no segundo desenvolvimento eu citei Carandiru, que também teve a chacina contra outros detentos. Você trouxe uma ideia, Tiago, me parece, ainda não li, né, porque ainda não fechou o tema, mas uma ideia assim de causa e consequência, né? Você pode usar essa causa e a consequência, mas eu acho mais interessante do que causa e consequência, porque isso é muito parecido com o Enem, é você trazer o porquê, né? Você dizer alguma coisa no sentido de que a polícia, ao decidir matar e vingar tal situação, isso se relaciona como a tentativa de justiça, mas que corrompe o ser humano, que leva, sei lá, a um novo ciclo de violência. É mais trazer o porquê daquela escolha relacionando ao tema. Eu acho que se você fizer dessa forma, vai ficar melhor, né, do que você fazer essa relação de causa e consequência, que isso transmite muito a ideia do Enem. Não é que está errado, tá, gente? Quero dizer isso para vocês, porque o texto da UERJ também é dissertativo argumentativo. Então, ele também admite essa relação de causa e consequência. Mas, para a gente fugir dessa ideia de sempre trazer uma causa, uma consequência, uma crítica, a gente traz a causa, né, o problema, relacionado ao tema. E é isso que a gente vai ver a aula de hoje, tá? Deixa eu ver o que vocês comentaram aqui, mais dúvida. Vocês estão comentando o caso, né? Então, no caso, a gente deixa. Tudo bem, então vamos lá. Chorei horrores, vocês estão... Isso, obrigada, Aimee. É o crime da 113 Sul. Esse que é o documentário, não é isso que a gente falou agora, Aimee? Não foi isso? Olha, eu sugiro para vocês na aula de hoje, tá? Deixa eu ver que vocês escreveram bastante coisa. Eu sugiro que vocês assistam esse documentário, que vocês anotem como um repertório. Eu vou falar isso numa próxima aula, tá? Para a gente não entrar muito na próxima aula, não, mas eu já quero dizer para vocês o seguinte: vai ter uma aula minha, e provavelmente será na próxima, se tudo der certo, ou na subsequente,
onde eu vou preparar vocês para cada polêmica, ou seja, a polêmica da morte, a polêmica da justiça, a polêmica da dúvida, a polêmica do existencialismo. Cada polêmica que tem em Hamlet, eu vou separar 3 repertórios para vocês, básicos, tá? Sugerir. Por quê? Porque se vocês tiverem os 3 repertórios para cada polêmica, pronto. Quem não tem muito tempo de ficar se dedicando a conhecer repertórios, né, a desenvolver, já vai ter assim, um material pronto para poder chegar na hora da prova e saber desenrolar, tá? Lembrando que o melhor repertório sempre é o repertório de conhecimento pessoal de vocês, repertório CP, tá? Conhecimento pessoal. Agora, se vocês não tiverem nada na cabeça, aí eu vou deixar ali como um escape, né? Como um material de socorro, um SOS Hamlet. Tá? Eu vou até botar esse nome. SOS Hamlet da Superprof. Tá? Então, eu vou fazer esse material SOS para salvar a vida da galera que está sem tempo de estudar, que está ali, né, com dificuldade. Mas eu sugiro para vocês o seguinte: quanto melhor, quanto mais conhecimento de mundo vocês tiverem para poder dialogar na redação de Hamlet, melhor vai ser para vocês, tá? Então, por isso que eu estou indicando esse documentário que foi dessa notícia que foi ao ar no domingo passado pelo Fantástico. E se alguém puder colocar aqui o link no grupo ou no chat do Fantástico, coloca, porque aí quem está entrando agora vai ver. E é interessante, porque ele cabe muito certinho nessa polêmica de que a gente pensa ali a morte enquanto justiça, tá? E o que a gente pode associar. Posso usar Rei Leão, professora? Claro que pode, perfeito. Usar livros desconhecidos? Não. Se o livro foi publicado, o corretor que se lasque para que ele encontre a ideia que você está achando. Tem que ter sido publicado, tá? Não pode, igual eu falei, não pode ser uma coisa que só você sabe. Aí não é amplamente conhecido, né? Para ser amplamente conhecido, tem que ser divulgado. Então, pode, desde que seja assim. Deixa eu ver aqui. O professor acabou de falar, Ave Maria, a boca dessa mulher é Hamlet, toda sexta-feira é Hamlet. Chama ele para aula, Érica. Fala, vem assistir aula com a gente, vamos entender a polêmica. O documentário, Rayane, é esse o que a Carla e me colocaram aí. Crime da 113 Sul. Perfeito, tá? Documentário excelente. Inclusive, eu não vi, tá, gente? Só vi a reportagem do Fantástico, mas eu fiquei muito interessada e com certeza estará nos meus próximos documentários, tá bom? Eu já tive uma aula, Pedro, sobre conectivos, tá? Não me lembro se foi exatamente isso que você procura. Mas sim, já tivemos uma aula sobre conectivos. Vamos lá, então vou seguir aqui. Pronto, vocês entenderam a morte como justiça, né? A justiça, ela pode ser entendida para muitas pessoas, né, como um ato moralmente aceito. Porém, não deixa de ser um crime. Então, vai revelar para a gente que, mesmo quando você tenta fazer justiça, se essa ideia sua de justiça simbolizar, representar a morte, pronto, ela vai ser ainda um crime. Então, a consequência dessa morte como justiça é um ciclo de violência eterno, tá? Agora, a morte como fatalidade, tá? Vamos falar sobre a morte como fatalidade. Por outro lado, o destino parece conduzir todas as ações, ou seja, Hamlet ele vai hesitar, né? Tem um momento da narrativa que a gente já comentou aqui nas aulas, né? Onde o Hamlet teve a oportunidade de matar o Cláudio, né? Só que o que acontece? Ele chega na sala, não sei se é a sala ou o quarto, agora não me lembro, e ele vê o Cláudio ajoelhado, como se estivesse rezando. Então, nesse momento, ele hesita, ele para, ele fala: opa, peraí, se eu matar ele agora, eu acho que ele vai para o céu.
porque aí Jesus vai lá perdoar ele, lembrando que a narrativa está num momento em que a igreja, sobretudo a igreja católica, tem muito poder, muita influência, né? Então ele hesita naquele momento. E ele vai refletir o seu planejamento, mas ele para. E aí depois a narrativa vai se seguindo, ele continua com os planos dele, mas já dando spoiler para todos vocês, né? No fim, ele vai também morrer, assim como o tio vai morrer, a mãe, a Ofélia e todos os personagens praticamente. Então, o que a gente tem como o outro lado da morte, sem ser ligado à justiça, tá? A gente vai ter uma sequência de mortes, né? Começa lá com o rei, depois vem com a Ofélia, aí depois vem com o tio, depois vem com não sei quem, vem com um monte de gente, com a mãe, não lembro agora a ordem, mas vem uma sequência de mortes, né? Pessoas que estão ali ao redor, pessoas aliadas à família, enfim, é uma sequência de mortes. E aí a gente tem um outro lado da moeda, que é o quê? Essa sequência de mortes sugere que a tragédia não é apenas uma consequência da escolha humana, mas é uma fatalidade. E é inescapável. Não tem eu acho que é como é que fala? É um ditado, né, que diz assim, que a gente só morre no dia certo, né? Eu acredito muito nisso, sabe? Porque tem muitas situações de pessoas que escaparam de morte, assim, que era para morrer. E humanamente falando, é inexplicável. Assim como a gente também tem casos em que as pessoas acabam ficando. Já deixa você falar, tá, Emily? Se puder, digita para mim. Assim como tem casos de pessoas, né, que você fala assim, poxa, mas por que morreu tão cedo? Né? Então a gente aí entra essa questão, queria que vocês pensassem isso, tá? A questão da morte como fatalidade, ela vai entrar para um outro viés, que é o viés do existencialismo, né? Isso está atrelado à questão existencial, porque aí entra naquela questão que inclui, inclusive, a religião, né? Porque muitas pessoas vão associar essa fatalidade a uma questão religiosa, né? Tem gente que fala assim, não, mas aquela alma ali, ela nasceu para morrer. Olha, ela viveu o tempo em que ela deveria viver e depois voltou, né? Então, assim, casos de pessoas que entram em coma, ficam não sei quantos anos em coma, depois voltam. Quer ver um exemplo ficcional que vocês podem citar? Tem uma novela da Globo que agora eu não me lembro o nome, mas vocês devem lembrar, que é a história de duas irmãs que elas sofrem um acidente de carro, caem no rio, e aí uma das irmãs estava grávida, e aí ela grávida não, tinha uma filha. Uma das irmãs já tinha uma filha, e uma irmã consegue sair do carro, e a outra irmã fica muito tempo embaixo d'água e entra num coma, e ela fica num estado vegetativo de não sei quantos anos, acho que são 7 anos que ela fica. E aí, depois de 7 anos, ela, dada já como morta, ela volta à vida. E aí a história se passa nesse sentido. Vocês lembram o nome dessa novela? Era até a Marjorie este ano e eu esqueci o nome da outra menina. Era uma novelinha das 6 da Globo. Alguém lembra o nome da novela? É A Vida da Gente, o nome da novela? Obrigada. Então, essa novela aí, a Marjorie este ano e a outra menina dos olhos azuis, esqueci o nome dela. Isso, Fernanda Vasconcelos. Então, essa novela, ela é um repertório, né? Porque mostra a morte como um fio de vida que pode romper ou como pode voltar, né? Então, a morte, ela é fatal para algumas pessoas, mas ela pode ser o fio de uma vida para outras, né? Outra coisa, essa semana, não sei se vocês também acompanharam o jornal, eu não me lembro também, eu acho que também foi domingo no Fantástico que eu vi, porque eu sempre paro para ver domingo no Fantástico. Teve o caso de uma menina jovem, bem jovem, que está inclusive noiva, vai casar agora mês que vem, novembro, agora, primeira semana de novembro, e ela sofreu um acidente de carro e um caminhão tombou no carro, em cima do carro dela,
com um monte de serragem. Ela ficou coberta com mais de 40 e poucas toneladas de serragem. No domingo, professora, no Fantástico. É isso, Adilângela. Ela ia passando Eu vi. embaixo de uma ponte e caiu. Isso. Que ela está noiva, vai casar desses 15 dias, mais ou menos. Isso. E aí ela conseguiu, do telefone, ligar para o noivo dela, dizer o que aconteceu, para que o noivo conseguisse chamar o serviço de emergência e foi lá. Gente, vocês têm noção de que o Fantástico explicou, né? Como ela estava com o vidro do carro fechado, criou-se ali uma barreira de oxigênio que permitiu com que né, a equipe de resgate pudesse chegar para poder abrir as serragens, e enquanto ela estava dentro daquela bolha de oxigênio, ela conseguiu sobreviver. Gente, é uma coisa absurda, né? E eu estou vendo que vocês também colocaram aqui no chat, né, situações assim, enfim, complicadas, né? Meu Deus, Duda, que história. Agora que eu vi teu comentário. A primeira esposa do meu pai foi denunciada como X9 e os bandidos pegaram eles dois para matar. E na hora de matar o meu pai, a arma engatou. E hoje ele está aqui com 62 anos. Duda, seu pai é a experiência, a prova viva de que a gente só vai na hora que a gente tem que ir. Ele já pode entrar, inclusive, aí como estatística para morte como fatalidade, que não aconteceu, né? Vários casos, né? Se a gente for parar para pensar, a própria novela, o Pedro colocou, teve o japonês que esteve em Hiroshima e Nagasaki nos dias dos bombardeios e sobreviveu. Gente, aqueles casos, né? Vocês lembram quando teve a tsunami? Eu lembro muito da tsunami, porque a tsunami foi em 26 de dezembro de 2004. Acredito que era isso, 2004. Foi o meu aniversário, gente, de 14 anos, aconteceu a tragédia. Então, assim, eu lembro dessa situação. E, assim, na época, vários brasileiros estavam lá. Ai, Larissa, nosso aniversário, parabéns para nós. Ninguém lembra de dar parabéns, porque está todo mundo ressacado do Natal e na semana seguinte ressacado do Ano Novo. Ninguém lembra de dar parabéns para nós, mas eu te dou, amiga, parabéns, estamos juntos. E, bom, muitos casos, né? O caso do próprio rapaz que eu contei para vocês, o único sobrevivente, Ricardo, lembro dele que é o nome do meu pai. O único sobrevivente daquele voo da Gol, né? Acho que é da Gol, não, sei lá, da Varig, antiga Varig, que caiu na França e matou todo mundo. O cara, o único sobrevivente foi o brasileiro. A história dele é bizarra, assim. E, poxa, a morte é isso, gente. Ela é também vista como uma fatalidade. E pronto. Olha quantos repertórios nós temos. Só o que nós comentamos aqui na aula e o que vocês estão colocando aí no chat, que eu estou vendo. Tudo isso entra como uma espécie de força do destino que arrasta todas as pessoas para o mesmo fim, né? Todas as pessoas ali têm o mesmo fim. O fim delas pode ser próximo ou pode não ser. Então, a vida em Shakespeare é marcado por essa transitoriedade do destino, e a única certeza que todos nós temos é que a morte chegará para todo mundo. Para uns, ela chegará antes, para outros, ela chegará depois. E pronto, gente. Olha aí, o Pedro colocou o acidente da Chapecoense. Um deles está vivo e joga futebol até hoje. Galera, olha quantos repertórios CP vocês me colocaram só agora, nesses últimos 10 minutos de aula. Eu queria que vocês pensassem sobre isso, né? Que a gente tem ali uma certeza na nossa vida. Todos nós vamos morrer. Todos nós vamos para o mesmo lugar. Mas a gente tem que entender a morte não como... Não apenas como justiça, mas também como uma fatalidade de se estar vivo, tá bom? Não, João, foi adiado, tá? Vocês ainda têm mais uns diazinhos, aí as meninas colocaram para você no chat, tá? Dia 27, e é por isso que eu tô dando essa aula aqui, porque o tema é morte, e aí para vocês treinarem, tá bom? Então, entendemos a morte como justiça e a morte como fatalidade? Ficou claro para vocês? Se ficou, coloca uma mãozinha aí para mim, para saber se ficou claro.
Show? Perfect. Então é isso. Agora, eu quero recuperar com vocês a nossa estrutura padrão, tá? Vamos lá por partes. A gente tem parte A e parte B, que é a introdução. A gente vai fazer o quê? Contextualiza, né, a polêmica, falando sobre o tema e respondendo em seguida a pergunta que foi feita. Pronto. Então, isso é parte A e B. Aí, a gente tem a construção do parágrafo de desenvolvimento, tá? Eu queria até ter um errinho de digitação, botei observe, observe, tá? Agora, eu quero que vocês observem a estrutura adequada do desenvolvimento, tá? E aí, a gente vai fazer por partes. Vamos lá? A estrutura do desenvolvimento ela é igualzinha, a gente vai repetir D1 e D2 a mesma coisa. Por isso que está entre parênteses aí. Essa estrutura se repete, ok? Então, como vocês sabem que é de costume meu, o meu material ele é colorido, né? Eu coloco cores para vocês que são visuais como eu identificarem. Então, parte cinza é chamada de parte C. Sempre vai ser cinza, tá? Parte C, cinza. Essa parte é o início do nosso parágrafo de desenvolvimento. Como é que eu começo o meu parágrafo de desenvolvimento? Né? O meu parágrafo de desenvolvimento, por exemplo, no Enem, ele começa com conectivo de prioridade. Ele começa com, em primeiro lugar, em primeira análise, a princípio, a priori, primeiramente, primordialmente, tudo que dê ideia de primeiro alguma coisa. Para nós aqui na UERJ, para a gente se diferenciar dessa ideia de primeiro alguma coisa, a gente tem a opção de começar por um conectivo através da sinonímia, tá? Tem uma aula minha sobre sinonímia. Procurem e estudem. Aqui, rapidamente, o que é a sinonímia? A sinonímia são palavras que a gente vai usar que têm a relação de sinônimo. Então, por exemplo, se eu acabo o meu parágrafo introdutório, dizendo assim: o problema é tal coisa. Problema é sinônimo, por exemplo, de desafio. Problema e desafio são sinônimos, certo? Então, eu termino a minha introdução com problema, e para eu não repetir de novo problema, eu coloco o desafio, tal. Então, eu uso um sinônimo. O conectivo por sinonímia é isso. É quando eu uso uma palavra ou uma expressão que eu já falei, né, no parágrafo anterior, e aí eu inicio com essa palavra, ao invés de iniciar com conectivo de prioridade, como a gente faz no Enem, tá? Então, vocês têm essa opção. Vocês podem começar com o argumento direto, vocês podem começar com um sinônimo, porque eu acho muito interessante fazer, né, esse sinônimo, e isso vai ajudar vocês. Então, eu vou mostrar o exemplo para ficar claro o que é conectivo por sinonímia. Fiquem tranquilos, haverá revisão. Mas o tópico frasal. O que é o tópico frasal? O tópico frasal é uma frase que você vai colocar o teu argumento. Então, por exemplo, se você estiver no D1, você vai colocar o teu argumento 1. Se você estiver fazendo o D2, você vai colocar o problema 2. É só isso. Então, a parte C, que é a primeira linha dos parágrafos de desenvolvimento, iniciam-se com uma conexão mais a apresentação do problema, tá? Se for desenvolvimento 1, problema 1. Se for desenvolvimento 2, problema 2. E ponto final. Coloca ponto final. Aí você vai iniciar uma nova frase. Essa nova frase já será o que eu chamo de parte D, que está em roxo aí no seu slide. A parte D é o quê? Você vai apresentar o seu repertório, ou seja, né, a sua citação. Se você tiver no parágrafo de desenvolvimento 1, você vai apresentar o segundo repertório, porque o primeiro foi na introdução. E se você tiver no parágrafo de desenvolvimento 2, você vai apresentar o repertório 3. Por quê? Porque você já apresentou o repertório 1 na introdução, o repertório 2 no desenvolvimento 1
e vai apresentar o repertório 3 no desenvolvimento 2. Então, a parte D é a segunda frase do parágrafo de desenvolvimento. E a gente começa a segunda frase aplicando, já citando o nosso repertório. Só que muita gente, o que faz? Muitas pessoas citam e acabou o parágrafo. Só que não é isso. Eu queria que vocês prestassem atenção numa situação. Essa parte D, ela é a parte mais importante da sua redação. Anota isso, por favor, no seu caderno hoje. A parte D é a parte mais importante da minha redação. E se a gente for parar para aprofundar essa parte D, nós vamos perceber que nessa parte D a gente vai fazer 3 coisas. Então é como se tivesse mais 3 coisas dentro dessas 3 partes aí, C, D e E. Por quê? Porque na parte D você tem que fazer o quê? Você vai iniciar uma frase já citando o teu argumento. Aliás, o teu repertório. A tua citação. Depois que você cita, você não pode acabar o parágrafo. Você precisa explicar esse repertório. Porque muitos alunos partem do pressuposto assim: o professor já sabe o que tem em Hamlet. Não preciso explicar. Quem te disse isso? Você precisa explicar. Aliás, explique tudo. Eu costumo dizer para minha filha assim: erra para mais, não erra para menos. É melhor você falar mais do que você falar de menos. Porque tem muita gente que fala assim: é Hamlet, o professor já sabe o que tem em Hamlet. Não, você que tem que mostrar para o seu corretor que você sabe o que tem lá na obra. Então, explica esse repertório. Seja ele um repertório interno, ou seja, um repertório de Hamlet, seja ele um repertório externo, uma citação qualquer do seu conhecimento pessoal, tá? Então, recapitulando, essa parte D, que é a segunda frase do parágrafo de desenvolvimento, você vai começar ela já citando, cite o teu repertório. Por isso que eu falo para vocês fazerem rascunho. E eu vou dar um exemplo disso, tá? Naquele material que eu compartilhei com vocês de rascunho, né? Eu também trago isso para o meu curso particular. E aí eu fiz com os meus alunos, eu pedi para eles fazerem uma coisa para mim. Eu falei assim, gente, vamos contabilizar, porque a gente já está na reta final e a gente está treinando o tempo de prova, né? Que eu faço aula semanal com eles, toda segunda-feira. E aí eu falei assim, olha só, eu vou dar o rascunho, vocês têm, sei lá, 20 minutos no máximo para montar o rascunho. Como é que eles fazem o rascunho? Eles separam a resposta, a opinião do tema, 2 problemas e 3 citações. Quando eles fazem o rascunho, eles levam em torno de 20 minutos. E aí eu faço com eles contagem, a gente cronometra o tempo. E aí ficou assim uma média da minha turma, né, particular, que todo mundo conseguiu fazer em 1 hora a redação. Uns conseguiram fazer em menos tempo, outros conseguiram fazer um pouquinho mais. O maior tempo ali foi 1h20, né, depois de cronometrado, né? Então, o que eu quero indicar para vocês? Fazer o rascunho antes, ele te facilita nessa questão do tempo. E você pode começar a cronometrar o seu tempo fazendo o teu rascunho. Tem o material do rascunho. Se você não pegou, pega com a Thais Maria. Vocês precisam entender isso e a gente vai fazer isso para vocês entenderem como fica rápido depois do rascunho. A gente faz em menos de 1 hora, certeza, tá? Então, por exemplo, fiz o meu rascunho, tá? E aí eu vou pegar a parte D, que é agora, que a gente está falando. Então, o que eu faço na parte D, que é a segunda frase? Eu vou citar o meu repertório. Pronto, citei. Depois de citar, vocês estão vendo que tem aí um mais? Mais explica o repertório. Então, citei o meu repertório, imediatamente eu explico o meu repertório. Depois que eu citei e expliquei, o que eu faço? Eu vou trazer o porquê. Eu vou trazer o motivo desse meu repertório que eu acabei de citar com relação ao tema.
É isso que eu quero que vocês façam. Não é que você fazendo causa e consequência vai estar errado, mas é muito mais relevante e importante que vocês relacionem o porquê daquela sua citação, daquele seu repertório com o tema proposto, tá? Então, essa parte D, ela é isso. Escreve o seu repertório, explica o seu repertório e apresenta o porquê relacionado ao tema. Então, dentro da parte D, nós temos 3 coisas. E eu vou mostrar para vocês como a parte D fica grande. Porque você cita, explica e relaciona ao tema. Pegou? Vai se repetir. Fiquem calmos, porque eu vou mostrar o exemplo para fazer sentido. Eu quero primeiro que vocês entendam a logística, tá? Todo mundo entendeu a logística? Duda, eu vou deixar você falar depois que eu explicar com exemplo, tá bom? Porque aí, depois que tiver o exemplo, aí a gente vê se você não entendeu, você fala, tá? Então, entendam isso aqui. Parte D, cita, explica e apresenta o porquê relacionado ao tema. Parte E, que está em laranja, você vai fazer uma nova frase, é a terceira frase ali que você faz, mais ou menos, no seu parágrafo de desenvolvimento. Essa última frase, que é a parte E, você vai fazer uma reflexão crítica. É nessa parte que está em laranja, que é a parte E, que vocês vão colocar aquelas frases de efeito que eu explico para vocês, tá? Que está nas aulas anteriores e no material anterior. Então, a gente vai colocar uma frase de efeito para fechar o nosso parágrafo. Tudo bem? Eu quero saber se vocês entenderam a logística da parte C, D e E. Todo mundo está entendendo? Coloca uma mãozinha, tá? Respondendo a pergunta, sim, essa parte vai se repetir conforme está escrito no material. Essa estrutura se repete. Você vai fazer a mesma coisa, C, D e E, no desenvolvimento 1 e no desenvolvimento 2. O que muda, então? O que muda é o seu argumento. Ou seja, o que muda é o problema, tá? E a citação, é claro. Mas a logística é a mesma, não vai mudar. Agora nós vamos ver no material como é que isso fica, tá? Como eu falei para vocês no início da aula, esse parágrafo, ele é o maior parágrafo. Então visualizem para mim aqui estruturalmente. Olha como é que fica. Parte que a gente chama parte C, é cinza, ó. Cinza, parte C. A parte cinza ocupa 1,5 linha, 2 linhas. Tá vendo? Que tá em cinza, ó. Cinza. A parte D, que é essa parte grandona, olha como ela ocupa espaço, ó. Aqui ela ocupou 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 linhas. E a parte laranja, é a última parte da crítica, 1,5 linha tá suficiente. Porque é uma frase de efeito. Tá? Então, visualiza para você entender, ó. C, D, E. Conectivo mais argumento. Depois, parte D. Cita o repertório, explica o repertório, relaciona o porquê ao tema. E depois, parte E. Reflexão crítica com frase de efeito. Se você identificar isso e decorar isso, é o que você precisa. Isso é estudar redação. Isso é decorar, isso é decoreba. Você tem que decorar essa estrutura. Agora que você já visualizou como é que ficaria no parágrafo, eu fiz um exemplo disso, tá? Usando um dos argumentos. Agora prestem atenção. A polêmica aqui, do tema 4, né, é: a tragédia da morte é justiça ou fatalidade do destino? É uma pergunta extremamente reflexiva. Nessa pergunta, você tem a possibilidade de defender que a tragédia da morte, ela é justiça ou ela é fatalidade, ou ela é as duas ao mesmo tempo. Você que escolhe. É a tua resposta, é a tua opinião. Então, eu fiz aqui, para a gente treinar, um parágrafo explicando que a tragédia da morte é justiça. E aí, eu trouxe para vocês, aqui no material,
alguns argumentos que a gente pode usar se a gente defender a ideia de que a morte ela é justiça. Se a gente defender que a morte ela é justiça, eu posso usar o seguinte argumento: culpa e punição. Eu posso falar de culpa no D1 e de punição no D2. Eu posso usar retribuição divina, eu posso usar lei moral, eu posso usar ciclo da vingança e eu posso usar equilíbrio restaurado. Tem sugestões para vocês. O que eu quero que vocês percebam, tá? A parte em azul que está aí no slide são os argumentos possíveis, ou seja, os problemas possíveis para o caso do aluno que queira defender que a tragédia da morte é justiça. E aí vocês vão usar, né, esses repertórios. Eu estou dando exemplos. Cada um vai colocar o que quer. Ah, professora, mas eu quero defender que a tragédia da morte é uma fatalidade. Pronto, coloquei alguns argumentos que você pode encaixar como fatalidade. Olha, destino inevitável é o melhor deles. Se eu quero defender que a tragédia da morte é fatalidade, eu vou dizer que o meu argumento é o destino é inevitável. Quem que eu posso usar como repertório? Édipo Rei, Sófocles. Ou posso usar o próprio Hamlet. Posso usar Romeu e Julieta como destino trágico. Então, vocês podem usar a ideia de que a morte ela é uma fatalidade, tem esses argumentos todinhos aqui em azul. Ah, professora, eu também, além de defender que a tragédia da morte, ao mesmo tempo, é justiça e é fatalidade, eu pensei em fazer um terceiro parágrafo. Eu posso? Pode. Se quiser defender aí que a morte é uma reflexão filosófica, tem esses argumentos aqui em azul, tem esses repertórios aqui em amarelo. Ah, professora, eu quero defender que a morte é a mesma coisa, está relacionada à emoção humana. Tenho esses argumentos em azul, esses repertórios em amarelo. Então, o que eu quero que vocês observem nessa parte aqui do material? Que eu estou trazendo para vocês possibilidades para vocês estudarem em casa de argumentos em azul e repertórios em amarelo, tá? Para ajudar vocês a pensarem, a formular, tá? Isso aqui não é obrigatório, é só uma luz para vocês, tá certo? Agora que vocês vão olhar isso aqui depois com calma, em casa, anotar tudinho, eu vou mostrar para vocês sínteses possíveis para a gente treinar o nosso argumento. Isso aqui eu estou fazendo como exemplo, tá? Para explicar a parte do desenvolvimento. Então, presta atenção aqui. Vamos supor que eu quero falar no meu parágrafo de desenvolvimento D1 que a morte em Hamlet é um instrumento de justiça moral. Eu quero defender que é justiça. Né? Então, ela é justiça moral porque ela vai corrigir desequilíbrio ético. Ou, no meu D2, eu quero desenvolver a ideia de que a morte é fatalidade trágica, já que ela foge do controle humano, revelando um destino. É isso que a gente tem que pensar. Isso é rascunho. Rascunhe a sua prova, tá? Vamos lá para o modelo. Então, lembra que a gente tem 3 partes? C, D e E? Vou ler para vocês um parágrafo modelo, se você quiser defender a ideia de que a morte é justiça. Olha só como é que ficaria. Na parte C, que está em cinza, eu não tenho que trazer um conectivo por sinonímia ou outro tipo de conectivo, mais o problema, mais o meu argumento. Olha como é que ficou o meu. Analogamente, a morte, tema, pode ser interpretada em Hamlet como um mecanismo de justiça moral, capaz de restabelecer a ordem rompida pelo assassino do rei. Ponto final. Então, o que é a parte C? É uma frase onde eu coloco um conectivo para iniciar, mais o meu argumento. Qual é o meu argumento aí? Coloca no chat, para ver se você identificou. Coloca para mim aí no chat. Qual é o meu argumento desse parágrafo aí? Eu não grifei.
Muito bem, João Vitor. Morte como justiça moral. Então, eu vou defender de que a morte é um ato, é um mecanismo de justiça moral. Esse é o meu argumento. Pronto. Então, a parte C, que é conectivo, mais o argumento, já foi feita. Agora, eu preciso fazer o quê? Na parte D, eu não tenho que fazer lá em cima, ó. A parte D, eu não tenho que apresentar o meu repertório. Depois eu tenho que explicar o meu repertório. E depois eu não tenho que apresentar o motivo do meu repertório. Vamos fazer isso agora. Apresenta o repertório. Então, vamos lá apresentar o repertório. Qual é o meu repertório? Eu vou usar a própria obra, mas eu poderia usar qualquer repertório externo. Eu começo assim. No decorrer da peça, Hamlet, né? O protagonista se vê diante de um dilema ético: vingar o pai ou poupar o assassino. Eu estou apresentando o meu repertório e vou explicá-lo. Qual é a explicação? Ao final, quando Hamlet mata Cláudio, a tragédia atinge seu ápice. O crime é punido, mas o preço da justiça é a própria vida do herói. Ponto final. Então, o que eu quero que vocês observem? Que eu apresentei o repertório, porque eu já havia falado de Hamlet antes, e expliquei o que acontece no repertório. Até herói, né, fica ali repertório mais explicação do repertório. Agora eu vou iniciar uma nova frase, olha aí, que é relação com o tema. Esse momento simboliza a ideia de que o mal gera a sua própria destruição, ecoando o pensamento moral da época elisabetana, que via a justiça divina como inevitável. O conflito entre o dever e a moralidade reforça o tema de que a morte, embora dolorosa, pode servir como instrumento de reparação diante das injustiças humanas. Ponto final. Então, essa parte de o conflito entre o dever e a moralidade reforça o tema da morte, que está no meu tema, no título lá na minha escolha, né? Então, o que eu quero que vocês observem? Eu quero que vocês vejam essas subpartes dentro do parágrafo, onde você vai ter o repertório, a explicação do repertório, porque você não pode partir do pressuposto de que Hamlet, todo mundo conhece. Não, você precisa explicar, tá? E depois que você explica, você relaciona ao tema. Qual é o tema? A questão da moralidade e a questão da morte. Então, eu coloco a palavra morte, eu retomo a palavra do tema. E aí, eu vou finalizar esse meu parágrafo com a parte E, que é a parte onde eu vou colocar uma frase crítica. Olha qual é a frase. Assim, conectivo conclusivo, em Hamlet, a morte, que é tema, transcende o castigo físico e torna-se a face sombria da justiça. Olha, tá vendo que tá grifado em negrito aí? Face sombria da justiça. É uma reflexão crítica, né? É uma opinião revelando que muitas vezes o equilíbrio do mundo só é restaurado quando o sangue derramado paga o preço da culpa, certo? Então, gente, o que eu quero que vocês observem? Existe uma frase crítica, existe uma frase de efeito. Olha só a frase de efeito. O sangue derramado paga o preço da culpa. Isso é a minha opinião e é uma frase crítica. Então, eu quero que vocês façam isso, né? Identifique essa logística. Carla, respondendo a sua pergunta, não fica muito repetitivo usar Hamlet, uma vez que você use citações diferentes ou momentos diferentes da peça. Você pode, se você quiser, só usar Hamlet. Ou, se você também não quiser, se lá no tema não tiver a palavra em Hamlet, se você nem quiser citar Hamlet, você não precisa, tá? Eu te indico a usar. Mas
você não tem essa preocupação de só usar Hamlet, não. O que a gente não pode fazer é repetir repertório. Inclusive, eu falei isso na aula passada, quando a gente falou sobre a polêmica das mulheres, né, da invisibilidade das mulheres, onde muitos de vocês acabaram repetindo ideias, tá? Então, minha sugestão é: não repita ideias, não repita situações de Hamlet, mas enfim, vasculhem. A gente pode falar da morte do Cláudio, da morte do Polônio, da morte da Gertrudes, da morte da Ofélia. Vocês não precisam repetir que é só a morte do rei. Tem várias mortes na trama, né? Então, vocês vão escolher bem esse repertório, porque ele não pode se repetir, tá bom? Agora vamos para a segunda opção aí, ó. Modelo D2, a morte como fatalidade do destino. Agora eu não vou defender que a morte é justiça. Agora eu vou defender a ideia de que a morte é fatalidade do destino. Como é que eu faço isso? Ó, mesma coisa, ó. Começo com conectivo, mas o tópico frasal. Conectivo. De modo semelhante, pode-se compreender a morte, tema central, em Hamlet, como uma fatalidade do destino, inevitável e indiferente às intenções humanas. Então, novamente, mesma estrutura. Conectivo, falo do tema, que é a morte, e acrescento o meu argumento, que aqui é fatalidade do destino. É a minha defesa. Na parte D, eu vou iniciar uma nova frase. E aí, Carla, olha o que você acabou de me perguntar e eu acabei de mostrar para vocês. Lá no exemplo de cima, eu falei da morte do Cláudio. Aliás, da morte, né, do rei. Aqui eu não vou usar o mesmo exemplo de morte. Vou usar o exemplo de outra morte. Que no caso é de quem? Da Ofélia. A Ofélia, coitada, a gente sabe que ela morre ali de gaiato, né? Ela entra na história, coitada, só para ser número. Então, vamos ver a mesma estrutura agora. Citação, né, o repertório, explico o repertório e relaciono ao tema. Olha como é que fica. Ao longo da peça, da narrativa, da obra de Hamlet, a hesitação do nosso personagem e o encadeamento dos acontecimentos conduzem todos os personagens à ruína. Ofélia enlouquece e morre. Gertrudes bebe o veneno destinado ao filho e o próprio príncipe, ferido, sucumbe. Esses episódios ilustram a impotência humana diante das forças do destino, uma constante na tragédia shakespeariana. Então, até shakespeariana, né, eu tenho o repertório, a explicação do repertório. Agora eu vou colocar essa explicação relacionada ao tema. A fatalidade é o elemento que dá sentido ao caos, mostrando que, por mais que o homem tente dominar a sua própria vida, a morte o alcança como destino inevitável, que é o meu argumento. Então, agora eu estou relacionando ao tema. Eu estou afirmando, olha, tanto Ofélia, quanto Gertrudes, quanto o próprio Hamlet foram destinados à morte. A morte é inevitável. Não há como pará-la. E aí vem a explicação do porquê relacionado ao tema. E isso expressa o medo universal da finitude e da perda do controle sobre o próprio caminho, tá? Então, o que eu fiz aqui? Eu trouxe os exemplos, e agora estou explicando esses exemplos que eu dei ao tema. O tema não era para eu afirmar se é uma justiça ou uma fatalidade do destino? Pronto. Agora eu estou defendendo a ideia de que esse destino é inevitável. Então, a última frase aí, ó, de a fatalidade até próprio caminho, é o motivo relacionado ao tema. O motivo do meu repertório, da escolha do meu repertório relacionado ao tema. E, por fim, para fechar o meu parágrafo no seu ciclo,
né, eu tenho a parte que a gente chama de parte E, que é onde nós vamos colocar a reflexão crítica. Então, olha a reflexão crítica, olha a frase de efeito. Dessa forma, Hamlet revela que a tragédia humana não está apenas na morte em si, mas na consciência de todos da sua inevitabilidade, ou seja, o destino é inevitável, que torna o homem prisioneiro do tempo e do destino. Então, olha essa frase final, é uma frase de efeito, que torna o homem prisioneiro do tempo e do destino, tá? Então, é esse o ciclo do nosso parágrafo. Recapitulando, parte C, conectivo, mais o meu argumento de defesa. Depois, citação, mais explicação da minha citação, mais relacionado ao problema do tema. Relacione ao tema. E, por último, parte E, uma nova frase, para você fechar a ideia com uma frase crítica, uma frase de efeito. Agora, tem um porém nesses meus 2 parágrafos, e eu quero que vocês me digam onde está o erro. O que faltou nesses meus parágrafos que eu fiz de propósito para ver se alguém iria notar? Tem uma coisa errada nesses 2 parágrafos. O que está faltando? Vamos ver se vocês estão atentos. Vou beber mais água. Bebam água. Água é bom para a saúde. Não, senhor, Pedro. Tem conectivo aí, ó. Não precisa ser por sinônimo, eu falei. Pode ser por sinônimo, pode ser um conectivo que não seja aquele em primeiro lugar, que é muito a cara do Enem. O que está faltando nesse parágrafo, nesses parágrafos? Palmas para Emily, gente. Deixa eu botar uma palminha. Como é que põe uma palminha aqui? Eu quero botar uma palminha para Emily. Como é que põe palminha? Achei. Palmas, Emily. Muito bem. Era isso, marca de autoria. Eu botei de propósito, aliás, eu não botei de propósito para ver se vocês iriam notar, tá? O que podemos melhorar, tá? Nos verbos em que a gente pode colocar a ideia da primeira pessoa, do plural, coloque. Por exemplo, se eu quisesse mudar essa parte E, o que eu faria? Dessa forma, Hamlet nos revela que a tragédia humana não está apenas na morte em si, mas na consciência da sua inevitabilidade, o que nos torna homens prisioneiros do tempo e do destino. Pronto. Coloquem marca de autoria, coloquem primeira pessoa do plural, de preferência. Tá bom, Emily? Beijinho para você. Estou muito feliz porque você ficou atenta, gata. É isso, tá? Então, gente, agora, conclusão para a gente fazer prática, tá? A morte em Hamlet, ela é ambígua. O que é ambígua? Tem duplicidade de sentidos. Ou seja, pode ao mesmo tempo ser justiça, como para muitas pessoas, como pode ser algo inevitável. Então, eu não preciso necessariamente, nesse tema, defender que é só justiça. Se eu quiser fazer 2 parágrafos dizendo que é só justiça, mas se eu quiser fazer 2 parágrafos dizendo que é destino. Então, vocês podem fazer 2 parágrafos defendendo só justiça, como podem fazer 2 parágrafos defendendo que é só destino, como vocês podem fazer conforme eu fiz. Um parágrafo defendendo que é justiça e outro parágrafo dizendo que é destino, tá bom? Então, gente, vamos lá. Agora que vocês já aprenderam essa estrutura bem bonita, eu quero só fazer aqui minha propaganda rapidinho, porque a gente vai fazer prática agora. Para quem não sabe, eu tenho um e-book
tá? De Hamlet, que é esse aqui. Tem as minhas redes sociais no finalzinho aqui do material, meu WhatsApp, meu Instagram, meu TikTok. E aqui você clicando, ó, você vai direto para a página de compra. É só você colocar o seu e-mail, tá? E com o e-mail que você colocar, você abre esse PDF. E, gente, tá muito bom esse material, tá? Não é porque ele é meu, não. Mas é um material excelente. Você vai aprender ele do zero. Tem estrutura básica, tem dica de título, tem dica de tema para você treinar. Enfim, tem uma série de coisas que vocês podem fazer e estudar através desse e-book. Tudo coloridinho, como eu gosto de fazer. Vocês sabem que o meu material é assim, para facilitar vocês que têm essa questão também visual, como eu, tá? Então, acho que vai ajudar pra caramba. Esse material tá R$ 35,90. Eu tenho certeza que vocês não vão se arrepender. Vale muito a pena ter ele para vocês estudarem, tá bom? Agora, meus amores, nós vamos para outra parte da aula, que é essa parte aqui, tá? Eu abri aqui um Word e nós vamos montar juntinhos aqui um parágrafo e eu quero que a gente use um repertório diferente. Eu quero que vocês me deem um repertório. Mas antes disso, eu vou fazer com vocês de novo a introdução, tá? Rapidinho aqui. Fala, Dudinha, agora qual é a sua dúvida? Então, professora, é que eu tenho muita dúvida na hora da resposta da introdução. Eu assisti sua aula, mas ainda tenho dúvida. Então, vamos resolver. Que é tipo assim, no caso aqui, a minha resposta nesse tema seria que a tragédia da morte é a fatalidade do destino. Aí eu coloco só isso como resposta, e aí o meu argumento seria que é porque é inevitável, e outro porque é o nosso. Não sei, também não sei. Tá. Então, deixa eu dar um enter aqui. Vamos lá para a gente fazer juntas? Primeiro, você acha que a tragédia da morte é justiça ou é fatalidade? Fatalidade. Fatalidade, então. Deste modo, a tragédia da morte acaba por transparecer, para a gente não repetir muito exatamente, né? Uma fatalidade do destino. Pronto. Ok? Você vai votar sim. Agora a gente tem que fazer a parte A, que é a nossa nosso primeiro repertório. Isso aqui é parte B, tá? A gente começa pela parte B. A gente começa respondendo. É assim que a gente começa. Agora eu vou botar cores diferentes para a gente poder identificar, tá? Vou botar um verde água aqui. Me fala aí um repertório que você queira começar. Eu usaria mesmo a Ofélia. Gostaria de usar. Ofélia? Uhum. Então vamos lá. Em Hamlet, a personagem Ofélia se apaixona pelo jovem príncipe Hamlet. Aliás, pelo jovem príncipe, porque eu não repeti Hamlet, né? Em Hamlet, a personagem Ofélia se apaixona pelo jovem príncipe que não a corresponde. E sua paixão torna-se uma angústia que inevitavelmente leva à morte. Leva à morte. Ok. Como é que você constrói a sua introdução, então? Vamos lá? Primeiro você já respondeu, né? Respondeu? Respondeu. Então, vamos botar outra corzinha aqui. Vamos botar um amarelinho. Como é que a gente faz, então, a introdução? Começa pela parte A. Contextualização. Copia e cola. Depois a gente faz o quê? Conectivo. Deste modo, respondi a pergunta do tema. Vamos ver se ficou legal? Em Hamlet, a personagem Ofélia se apaixona pelo jovem príncipe que não corresponde... Vamos melhorar. Que não corresponde
aos seus desejos, e sua paixão torna-se uma angústia que inevitavelmente leva à morte. Isso daqui, ó, que é a contextualização, a gente vai fazendo no rascunho. E aí a gente vai melhorando essa parte. Depois, o que eu faço? Eu sempre começo assim, eu coloco o que eu sei, depois eu vou excluindo, vou melhorando uma frase ou uma palavra ou outra para poder diminuir. Entendeu? Então, ó, eu já respondi ali. Em Hamlet, a personagem Ofélia se apaixona pelo jovem príncipe que não corresponde aos seus desejos e sua paixão torna-se uma angústia que inevitavelmente leva à morte. Deste modo, a tragédia da morte acaba por transparecer uma fatalidade do destino. Pronto, acabou. Você já fez sua introdução. Agora, é claro, Duda, você tem que fazer o quê? Você tem que ajustar, melhorar uma palavra ou outra, enfim. Deixar isso aí de uma forma mais bonita, mais organizada. Só que eu estou fazendo rápido, tá? Então, eu vou mostrar a cor aqui, ó, para ficar visual para todo mundo. Essa parte que eu fiz aqui, ó, vou botar em verde água, é o que eu chamo de parte A. E essa parte que eu fiz aqui do deste modo, eu vou botar em azul escuro para vocês perceberem que é a parte B. Parte A, parte B. Isso é a introdução. Pronto. Agora, vamos fazer o desenvolvimento, certo? Desenvolvimento. A gente vai, então, pela mesma linha, tá? Já que você, Duda, deu o exemplo para gente de que, para você, a tragédia da morte ela é um destino inevitável, né? Ela é destino. O que a gente vai fazer para o exemplo da aula de hoje? Eu vou usar o seu exemplo, tá, Duda? Então, vamos construir um parágrafo bem bonito de desenvolvimento para o seu exemplo? Ela já usou Ofélia, certo? Eu não vou fazer de novo o exemplo da Ofélia. Eu quero agora um novo exemplo que fale que a tragédia da morte é destino, para defender a ideia da Duda. Me dá um exemplo aí de uma citação em que a gente pode entender que a tragédia da morte é a fatalidade do destino. Se você quiser, Duda, pode dar o seu exemplo. Você usaria Romeu e Julieta, a Maria Eduarda usaria a tragédia de Brumadinho. Alguém botou Naruto, gente. Como é que é Naruto? Eu não sei. Os pais do Naruto se matam para ele sobreviver. Eita, complicado. Eu não sei explicar sobre Naruto. Ó, o acidente já é mais interessante, ó. É uma fatalidade do destino. Rafael Enzel, sobrevivente do acidente da Chapecoense, morreu depois subitamente. Nossa, é mesmo, eu tinha esquecido desse caso. Acidentes, Boate Kiss, tudo isso. Vamos usar esse da Chapecoense, que eu acho que esse é interessante, porque, olha, o rapaz... Ô, Pedro, se eu estiver errada, você me fala, eu não tenho certeza, mas ele teve um infarto, alguma coisa assim. Ele sobreviveu ao acidente, mas ele morreu logo depois, foi isso? Eu não lembro. Obrigada. Então, não sei se foi exatamente isso, mas eu vou usar os seus dados, tá, Pedro? Então, você disse para mim que ele morreu em 2019 de infarto. O acidente da Chapecoense foi em 2000 e quanto? 18? Novembro de 2016. Eu não estou vendo o chat por enquanto, tá? Mas aí eu vou fazer como dessa forma aqui. Vamos lá. Parte C. O que eu tenho que fazer na parte C? Eu tenho que colocar um conectivo e o meu argumento, tá? Então, a gente, para não repetir, eu vou fazer aqui com vocês o seguinte. Vamos supor que agora eu vou fazer o nosso D1, tá? Vamos lá. Vou colocar aqui um conectivo qualquer. Me dá um sinônimo para fatalidade. Coloca no chat aí, gente, quem puder. Sinônimo de fatalidade. Tragédia? Não sei. Sem ser tragédia e sem ser fatalidade. Se alguém puder colocar um sinônimo diferente, para a gente não repetir. Desgraça?
Catástrofe, gostei. Vamos lá. Paralelamente, a catástrofe, catástrofe pode ser entendida como uma espécie de destino. Ponto final. Paralelamente, a catástrofe pode ser entendida como uma espécie de destino. Pronto, já fiz a parte C. Agora eu vou colocar o repertório, vou usar o repertório do Pedro que ele colocou aqui. Vamos lá? No ano de 2016, o avião... De qual empresa, gente? Eu não sei. Vou botar aqui uma empresa qualquer, tá? Não sei se é essa. O avião da Gol... Lamia. De qual? Lamia. Lameia é o nome da cidade? Ou é o nome da empresa? Da empresa. Não sei, gente. Obrigada. O avião da empresa Lameia, não sei se é assim que se escreve, tá? Que carregava... Não, carregava é feio, né? Ia. Que levava os jogadores do time da Chapecoense. Caiu durante o voo e matou todos, quase todos, a maioria, vamos botar a maioria dos para não repetir jogadores, bota para mim um sinônimo. Atletas. Atletas, obrigada. No ano de 2016, o avião da empresa Lameia, que levava os jogadores do time da Chapecoense, caiu durante o voo e matou a maioria dos atletas. Ponto final. Sendo que um dos passageiros, para não repetir, sobreviveu. E logo após, e no ano de 2019, morreu subitamente de um infarto. Ponto final. Certo? O que está faltando agora eu fazer? Vamos pensar aí juntos. No ano de 2016, o avião da empresa Lameia, que levava os jogadores do time da Chapecoense, caiu durante o voo e matou a maioria dos atletas. Sendo que um dos passageiros sobreviveu e no ano de 2019 morreu subitamente de um infarto. Exatamente. Perceberam? Eu expliquei, coloquei o repertório, expliquei o repertório. Né? Agora eu preciso contextualizar o tema. Como que eu faço isso agora? Vamos relembrar o tema. O tema fala sobre a tragédia da morte enquanto destino. Então, a gente pode fazer o quê? Colocar um conectivo. Qual conectivo vocês acham mais interessante para a gente fazer aí? Coloca no chat ou alguém fala. Sobre esse viés? Diante disso. Diante disso, ótimo. Qualquer um desses ficou bom. Vamos lá? Vou botar o seu, então. Diante de tal fato, ou diante disso... É possível, aí a gente reafirma o tema, é possível constatar que aí sinônimo para tragédia, a gente já botou tragédia? Acho que não, vou botar tragédia. Que a tragédia da morte é, portanto, uma fatalidade do destino. Podemos melhorar? Claro que podemos. A gente vai fazendo as melhorias para não repetir palavras. Vamos ler para ver se ficou bom.
Paralelamente, a catástrofe pode ser entendida como uma espécie de destino. Ponto final. Qual que é o meu argumento? Catástrofe é destino. Agora coloco o repertório, explico ele e relaciono ao tema. No ano de 2016, o avião da empresa Lameia, que levava os jogadores do time da Chapecoense, caiu durante o voo e matou a maioria dos atletas, sendo que um dos passageiros sobreviveu e no ano de 2019 morreu subitamente de um infarto. Diante de tal fato, é possível constatar que a tragédia da morte é, portanto, uma fatalidade do destino. Pronto. Agora, o que eu faço? Uma frase de efeito para ficar bem bonito com crítica em relação ao tema. O que a gente pode dizer agora a respeito desse processo? O que vocês acham, assim? Coloca aí no chat ou abre o áudio. Eu acho, de uma maneira bem feinha mesmo, que poderia colocar assim, mais ou menos, logo, não há como escapar de algo que já está predestinado para todos os seres vivos, algo do tipo assim. Vamos melhorar isso. A gente faz um rascunho e vai fazendo umas adaptações. Adorei a sua resposta. A gente pode colocar, como a Andresa colocou aí também, dessa forma, um logo, nesse sentido. A gente pode colocar, né, que a fatalidade... Para a gente não repetir fatalidade do destino, a gente vai pensar em outra, né? Mas a gente pode dizer que tal tragédia, né, tal situação é, portanto a gente já botou. Como é que você falou mesmo a palavra que eu acabei olhando no chat e me distraí? Logo. Não, você falou outra coisa depois. Ih, agora já esqueci também. É inevitável. Predestinado. Isso, obrigada. A palavra que você usou que eu gostei foi predestinação, né? Então, eu acho que a gente pode colocar que logo percebemos, notamos, entendemos que a vida é um fio, é um curto fio que está predestinado a um final, alguma coisa nesse sentido. Vamos pensar? Logo, percebemos, olha a marca de opinião, que a Nessa vida... perspectiva, observamos que perecer é algo inevitável. Logo, observamos... Como é que você falou? Observamos que Nessa nesta... perspectiva, Ó, observamos que perecer é algo inevitável. nossa, que bonito ficou, hein? Logo, observamos que nesta perspectiva, perecer... Perecer é bom, hein? É algo inevitável. Inevitável. É mais. É predestinação. Olha que bonito. É predestinação. Ficou bom, gente? Palmas pra gente. Montamos um parágrafo em grupo. Gostaram? Gente, é tão bonito. Aí ficou lindo. Logo, observamos que nesta perspectiva, perecer é algo inevitável. É mais. É predestinação. Parece até final de novela. Ficou muito bom. Gente, é isso. Parece difícil, mas se você fizer conforme a tia Tami tá aqui desde o início do ano te explicando que tem partes e que a gente bota cor nas coisas e que fica tudo tão bonito. Olha só como é que fica bonito tudo junto. Ó, vou copiar e colar para fazer uma coisa só. Ó, vou botar aqui. Copiar agora. A pessoa que não sabe essa estrutura, ela nem percebe que existe uma estrutura. Porque ela não, a gente só se liga que existe uma estrutura quando a gente faz, né? Ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ficamos com 10 linhas. Isso porque eu estou fazendo digitado. Escrito à mão deve ficar menor, enfim. Olha como é que ficaria aqui o nosso parágrafo. Vamos ler tudo, tá? Paralelamente, a catástrofe pode ser entendida como uma espécie de destino. No ano de 2016, o avião da empresa Lameia, que levava os jogadores do time da Chapecoense, caiu durante o voo e matou a maioria dos atletas, sendo que um dos passageiros sobreviveu e no ano de 2019 morreu subitamente de um infarto. Diante de tal fato, é possível constatar que a tragédia da morte é, portanto, uma fatalidade do destino. Logo, observamos que, nesta perspectiva, perecer é algo inevitável, é mais, é predestinação. Gente, ficou lindo, não ficou?
E olha que a gente nem ficou editando muita coisa, não. Foi assim, em grupo. Então, ó, agora é só observar isso. Vamos botar as cores para a gente identificar, ó. Cinza, parte C. É porque aqui no meu Word não tem, né? É o roxo. Aí eu vou botar... Ah, tem roxo. Então, vou botar roxo. Peraí. Roxo. Eu só não tenho laranja aqui, então eu vou botar verde, tá? 3 partes, olha que bonito. Viu como é que ficou? Partes do desenvolvimento. Ficou lindo. É isso, babies. Tá vendo, gente? Olha como é que ficou gracinha nosso parágrafo. Então, quando eu coloco nos meus materiais, tanto lá no meu e-book, quanto aqui no nosso material, né? Vocês percebem que fica fácil, mas é fácil. Só que as pessoas, por que torna difícil, Andresa? Eu vou te dizer para você, sabe por que é difícil? Porque os alunos não estudam estrutura. Quando vocês internalizarem que existem 2 partes na introdução, A e B, o que eu tenho que fazer primeiro? Eu abri meu texto, eu abri minha prova. A primeira coisa que eu vou procurar é o tema. Quando eu procuro o tema, eu circulo, sublinho as palavras-chave. E depois que eu circulo, sublinho as palavras-chave, o que eu faço? Eu respondo. Então, se você reparar, olha o que a gente fez. A gente começou respondendo. A Duda deu a resposta dela. A partir da resposta da Duda, né, é que eu comecei a fazer o texto. Então, a primeira parte que a gente faz não é nada a não ser responder a pergunta do tema. A resposta é a primeira coisa. Você olha o tema, olha aqui, ó, vou sublinhar para vocês, ó. Tragédia, aqui, sublinhei. Morte, sublinhei. Justiça, sublinhei. Fatalidade, sublinhei. Destino, sublinhei. Se você entender que essas palavras aqui sublinhadas, elas vão aparecer ao longo do seu texto, você consegue fazer tudo direitinho. Então, a primeira coisa que eu faço, olho o tema, sublinho as palavras-chave e respondo a minha opinião. Depois que eu tiver a resposta, é que eu vou fazer a parte A. É engraçado que a parte B vem primeiro, porque a parte B é a resposta. Então, você responde primeiro, depois você escolhe como vai contextualizar. Depois que você contextualizou, você rebota a tua resposta. Ctrl+C, Ctrl+V, copia e cola. O desenvolvimento tem essa estrutura, conectivo mais o seu argumento. Cita, explica, relaciona ao tema, fecha com a frase crítica. Acabou. Aí a galera fica com medo de fazer isso, leva 2 horas para fazer um negócio. Na semana que vem, eu quero fazer com vocês uma outra coisa, tá? Na semana que vem, eu vou escolher um novo tema e eu vou montar a redação toda com vocês ao vivo. Nós vamos fazer. A semana que vem vai ser o parágrafo de conclusão, tá? Então a gente vai, ó, não tem como a minha ideia tá errada, tá? Eu vou provar para vocês que a gente consegue fazer uma redação. A gente consegue separar os nossos argumentos, a nossa resposta e as citações em 20 minutos no máximo, e a gente consegue montar a redação inteira em menos de 1 hora. E eu vou provar para vocês fazendo com vocês. Eu não vou criar nada previamente. Vai ser igual foi hoje. Tudo no chat. Vocês vão falando e eu vou colocando. Para vocês verem que eu não preparo nada previamente. Sai tudo ali no ao vivo. Se der errado, vai dar errado ao vivo, tá? Então, é isso. Duda, não consegui terminar aquela aula de vírgula por causa da internet que caiu, mas eu vou retomar, a gente ainda tem aula. Então, fica tranquila que se isso for um problema para todo mundo, a gente retoma aquela aula de vírgula, eu termino, dou dicas, não tem problema. Eu só não vou prometer fazer isso para vocês na semana que vem, porque eu quero terminar, eu quero explicar como é a estrutura do parágrafo de conclusão, tá? E aí nós vamos montar ao vivo. Eu não vou preparar, eu só vou preparar o tema. Eu vou preparar o tema, mas eu não vou preparar repertório, eu não vou preparar a citação, vai ser tudo ao vivo e a cores. Quem vai me dar as citações e os problemas são vocês, tá? E aí a gente vai montar a nossa redação ao vivo, inteira, cronometrado, para a gente ver quanto tempo a gente leva para fazer isso.
tá bom? E aí, depois a gente termina a aula de vírgula, tá? Qualquer dúvida que vocês tiverem, vocês podem mandar para mim no Instagram. Eu vou abrir o Instagram essa semana para fazer umas perguntas de polêmicas sobre o que vocês querem, né? Para tirar umas dúvidas aleatórias. Então, participem, me procura lá, vou botar aqui no chat. Para quem não sabe, o meu Instagram é @literahistoria, tá bom? Então, me procura lá no Instagram. Quem é do Saúde VIP, vou estar com vocês essa semana, tá? Eu vou ficar super feliz de participar e eu vou mandar esse material que a gente fez aqui no Rascunho do Ao Vivo para vocês no grupo treinarem em casa, tá bom? Então é isso. Querendo material, ó, o meu e-book tá maravilhoso. Se eu fosse você, eu comprava. Tá muito bom, tem muita dica. Tá incrível, tá bom, gente? Ó, beijo, sextou para todo mundo. Vamos que vamos. Fiquem com Deus. Tchau, tchau, gente.